Olá, meu nome é Tayana, sou aluna da disciplina Neurociência e Cognição Musical e, junto com a Maria Luísa, vamos falar um pouco sobre o artigo Exploring Changes in Musical Behaviors of Caregivers and Children in Social Distance During the COVID-19 Outbreak. Em tradução livre, seria algo como explorando mudanças nos comportamentos musicais de cuidadores e crianças em distanciamento social durante a pandemia de Covid-19, publicado na Frontiers in Psychology em 24 de março de 2021 pelas autoras Fabiana Silva Ribeiro, Tenille Brau Jansen, Luciana Passarini e Patrícia Vanzella. Como é indicado pelo título, o artigo escolhido está inserido no contexto da pandemia de Covid-19, que se tornou uma emergência de saúde pública a nível global, com efeitos em todos os aspectos da sociedade, com impactos psicológicos e sociais. O estudo aborda especificamente o período de lockdown, que se iniciou entre 7 e 19 semanas após o início da pandemia, e redefiniu a vida cotidiana de muitas pessoas. No Brasil, onde a pesquisa foi realizada, o fechamento de escolas e creches, assim como outras medidas que visavam a contenção da disseminação do vírus, afetou enormemente a rotina diária de cuidadores e crianças, causando um impacto significativo na saúde mental, além de alterar bruscamente as rotinas familiares como um todo, principalmente pelo fato das crianças não irem mais presencialmente para a escola e passar mais tempo em casa com seus cuidadores. Em meio a esse cenário desafiador, relatos de tutores e cuidadores de crianças mais novas, em comparação de crianças mais velhas, demonstraram maiores dificuldades relacionadas às rotinas diárias. Partindo disso, pouco ainda se sabia sobre como o distanciamento social havia afetado as rotinas diárias das famílias, em particular seus comportamentos musicais. Com base no contexto descrito, este estudo se debruçou em dois principais objetivos. Primeiro, investigar como o distanciamento social alterou as rotinas diárias e afetou o bem-estar e os níveis de estresse dos cuidadores durante a pandemia de Covid-19. E segundo, examinar as mudanças nos comportamentos musicais entre cuidadores e crianças de 3 a 6 anos, destacando a música como uma estratégia de adaptação durante a pandemia e as medidas de isolamento social. A pesquisa foi desenhada como um estudo de abordagem transversal baseado na coleta de dados de 188 cuidadores de crianças entre 3 e 6 anos de idade residentes no Brasil, por meio de questionários online, os quais abordaram aspectos como rotinas diárias, atividades físicas, qualidade do sono e práticas musicais antes e durante o período de distanciamento social. A partir dos dados coletados, foram utilizados testes de Q-quadrado, o qual é um teste de hipótese estatística usado na análise de tabelas de contingência. Mediram também o tamanho do efeito para o teste Q-quadrado usando o V de Kramer, que é uma medida estatística utilizada para avaliar a associação entre duas variáveis categóricas em uma tabela de contingência. Por último, a análise estatística foi realizada com o software estatístico Stata16. A primeira parte dos resultados que iremos apresentar está ligada à dinâmica familiar e às mudanças nos comportamentos diários e níveis de bem-estar e estresse relatados pelos cuidadores. Os resultados apontaram para uma transformação significativa na dinâmica familiar, com um aumento no envolvimento dos pais no cuidado infantil e uma redução marcante no bem-estar dos cuidadores. Os resultados também revelaram que 81,38% dos cuidadores relataram passar mais tempo com seus filhos durante as medidas de distanciamento social do que em relação a antes delas. E 60% dos cuidadores relataram que ficar em casa com seus filhos se tornou mais difícil com o tempo. Em relação ao bem-estar e aos níveis de estresse do cuidador, 49,47% revelaram baixos níveis de bem-estar, com 23,94% apresentando níveis graves de estresse durante o distanciamento social. A fim de compreender melhor esses resultados, vamos utilizar de uma representação gráfica simplificada dos resultados obtidos de algumas das perguntas do questionário. Aqui temos as respostas dos participantes agrupadas em 4 categorias de frequência: nunca, menos, sem alteração e mais. E foram exibidos apenas os itens da pesquisa com a maior porcentagem de mudança relacionada a atividades das crianças relatadas pelo cuidador, indicado na figura 1, e comportamentos musicais, indicados na figura 2. Resumindo os dados apresentados nessas duas figuras, foi detectado um aumento notável nas atividades musicais, tanto de forma individual quanto compartilhada entre cuidadores e crianças. Isso indica uma tendência entre as famílias de se voltar para a música como recurso para lidar com a ansiedade,
melhorar o humor e fortalecer os laços familiares durante o isolamento, sugerindo que a música foi usada como uma estratégia adaptativa durante a pandemia. A partir dos resultados obtidos, foi possível concluir que os cuidadores passaram mais tempo com seus filhos em casa durante o distanciamento social, com um aumento no envolvimento musical entre eles. De modo geral, as experiências das crianças com seus cuidadores, inclusive as atividades musicais, aumentaram durante o distanciamento social. A música surgiu como um componente crítico para a resiliência e o bem-estar familiar durante a pandemia, atuando como uma ferramenta eficaz para o gerenciamento do estresse e promoção da união familiar. Esses achados destacam a importância de incorporar a música como um recurso terapêutico e educacional em tempos de crise. Além disso, sublinham a necessidade de pesquisas futuras sobre os efeitos a longo prazo das mudanças nos comportamentos musicais e seu papel no contexto familiar mais amplo e também implicações práticas para musicoterapeutas, educadores e pesquisadores. Este vídeo foi feito por Maria Luísa Gonçalves Cavina e Tayana Alves Magalhães para a disciplina de Neurociência da Cognição Musical, com a docente responsável Patrícia Maria Vanzella, para o primeiro quadrimestre de 2024. Obrigada por assistir.